E hoje vamos falar sobre algumas das alterações que aconteceram na lei de nacionalidade recentemente, que foram publicadas na semana passada. Vou aqui falar sobre algumas coisas que mudaram, não sobre tudo, mas as coisas mais interessantes e que atingem a maior parte das pessoas. Então fique aqui comigo para você entender se alguma dessas coisas pode ser benéfica para você. Então, a primeira coisa que eu quero contar é sobre a possibilidade de que você tenha a sua filiação reconhecida na maioridade. Para quem vai fazer o pedido de nacionalidade originária, ou seja, por ascendência, antes só poderia fazer esse pedido quem tivesse essa filiação reconhecida ainda na sua minoridade. Então você já tinha que nascer filho daquele pai ou ser adotado ainda menor de idade. Eu já tive um caso desse. Que, por exemplo, uma pessoa, ela até filha, só que o cartório de registro pegou fogo, perdeu todos os documentos e aí houve um processo judicial para reposição desses documentos. E aí o que acontece? Por essa nova certidão de nascimento ter sido realizada após um processo judicial e, portanto, após a maioridade daquele requerente, essa filiação só estava reconhecida após a maioridade. E aí o que aconteceu? Esse cliente não poderia, não poderia fazer a solicitação da sua nacionalidade. Agora, com a mudança da lei, com a alteração da lei, no artigo 14 foi possibilitada que a filiação ela seja estabelecida na maioridade para os casos de pedido de nacionalidade originária, ou seja, atribuição, desde que haja um processo judicial reconhecendo toda essa situação. Então, isso agora já é possível e essa foi uma ótima novidade da lei. A outra mudança interessantíssima que aconteceu na lei de nacionalidade, que é muito falada e tem sido muito falada, é com relação ao prazo de contagem, ou seja, o início do tempo de contagem de residência para efeitos de pedido de nacionalidade adquirida por tempo de residência. Foi incluído o número 4 no artigo 15, que diz o seguinte: para efeitos de contagem, o prazo de residência previsto na presente lei considera-se igualmente o tempo decorrido desde que foi requerida a autorização de residência temporária, desde que a mesma seja deferida. Claro, Porque senão o tempo não contava nunca. Então, a pessoa tem sim que ter autorização de residência legal em Portugal. Uma vez que ela tem, ela pode contar desde o momento em que foi pedido. Isso é interessante para quem tem, claro, manifestação de interesse e para quem tem também aquele pedido de investidores, que também tem uma plataforma própria para fazer o pedido, assim como o da manifestação de interesse. Essa é uma novidade que vai mudar muita coisa, porque tem muita gente que realmente fica esperando muito tempo pela manifestação de interesse e esse tempo, em tese, já contaria. Entretanto, essa lei ainda não foi regulamentada e só é precisar de uma regulamentação porque, infelizmente, muitas vezes isso pode não ser ainda aceito ou não ser bem assim. Então, a gente não tem garantias de que vai contar desde o protocolo do seu pedido. Às vezes eles podem considerar a data que foi aceito o processo. Isso ainda vai ser regulamentado, mas de qualquer forma, de acordo com o que está escrito na lei, é a partir do momento do requerimento. Ou seja, foi a partir do momento que você requereu. Sendo assim, faz sentido que seja a partir do protocolo. E a gente realmente espera que seja assim. É o mais justo, é como está escrito na lei. E a última mudança mais significativa que a lei trouxe foi com relação aos judeus sefarditas, que agora vão precisar demonstrar uma ligação à comunidade israelita e à comunidade portuguesa também, para poder fazer o pedido de nacionalidade e, além disso, que também tenham residido aqui em Portugal por um período mínimo de 3 anos. Então, há uma restrição aos pedidos de nacionalidade. Enquanto nos outros casos que eu falei antes, esses outros 2 casos, houve uma ampliação dos direitos, nesse caso há uma restrição dos direitos, mas com o fim efetivamente regulamentar uma situação e não excluir completamente, porque a ideia inicial era de não ter mais essa possibilidade, eles iam excluir mesmo os pedidos para os judeus sefarditas. Agora continua sendo possível e agora está regulamentado, ou seja, precisa cumprir esses requisitos para que possa ser feito pedido e que seja deferido esse pedido. Então, essas são as 3 grandes mudanças que a lei trouxe, a nova lei, a alteração da lei da nacionalidade trouxe. Lembrando que precisa de regulamentação, 90 dias a partir que a lei foi publicada, mas nem sempre esse prazo ele é respeitado. Então, isso é super importante dizer. A lei foi publicada no dia 5 de março.
Então, são 90 dias, isso vai dar no dia 5 de junho, mas, de novo, vamos ver como é que vai ser essa regulamentação para a gente ter certeza, principalmente com relação ao tempo de contagem do tempo de residência para os pedidos de nacionalidade adquirida por tempo de residência. Fiquem com essas informações e vamos acompanhando as mudanças legislativas que vierem a ocorrer, e aí a gente vai trazer aqui quando isso acontecer, tá bom? Até a próxima!